Vamos lá, jovens! Muito boa noite, muito boa noite. Quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E estamos aqui ao vivo, mais uma vez, para mais uma aula de Física para a galerinha da EJA, sexta etapa. Jovens, vamos começar a nossa aula de hoje, nossa aula de Física e a nossa aula já no tema de revisão, tá? Hoje, galerinha, nós iremos trabalhar o tema de estrutura da matéria, né? Os modelos explicativos da matéria, ok? E assim a gente vai estar tratando do surgimento do universo, dos modelos atômicos que explicam a matéria e como surgiu o nosso universo. Data de hoje, dia 9 de julho, Física é a nossa disciplina e eu sou o professor Caio, professor de Física aqui de vocês, tá bom? Então vamos lá, jovens, vamos começar a nossa aula de hoje. Nosso conteúdo para você identificar será o conteúdo de modelos explicativos da matéria e do surgimento do universo. Esse tema será um tema de revisão, ok, jovens? Como eu disse, a aula de hoje refere-se ao dia 9 de julho, disciplina Física, e eu sou o professor Caio, professor de Física aqui de vocês, certo? O que a gente vai observar hoje? A gente vai estar tratando do átomo e da matéria. O átomo, que é essa menor estrutura da matéria, então a gente vai estar falando desses dois personagens, né? Um que completa o outro. 2. No segundo tópico, a gente vai começar a falar dos modelos atômicos dos gregos. E no tópico 3, a gente vai estar tratando de vários outros modelos, que são os modelos que evoluíram a partir desse modelo atômico dos gregos. Certo? Então já prepara teu caderno, prepara teus materiais, tua caneta, teu lápis, tua borracha, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre esses modelos atômicos. Bom, para a gente começar, a gente vai definir o que é a matéria e a gente está relacionando com o átomo, certo? Ele vai falar o seguinte no nosso material. Chamamos de matéria todos os materiais que formam o universo. A matéria possui massa e ocupa um lugar no espaço. Você já deve ter ouvido essa fala, essa frase em algum lugar, né? E tudo que é sólido, tudo que é líquido, tudo que é gasoso tem uma forma aí de matéria, certo? Por quê? Porque toda estrutura sólida, toda estrutura gasosa, toda estrutura líquida, ela possui matérias, partículas que a compõem, tá bom? Essa matéria que a gente consegue ver, que é a matéria macro, matéria grande, é composta por matérias bem menores. E essa composição bem menor vai se tornando bem menor mais ainda, mais ainda e mais ainda, e aí a gente chega ao átomo. Ok? Então, se eu pegar o todo, eu estarei olhando para um conjunto de átomos. Pega você, se olha no espelho. Você vai estar observando um conjunto de átomos. Que se você for ampliando você, né, você vai estar vendo ali depois uma parte que não dá mais para simplificar. Essa parte menor de você seria o átomo. Beleza? Então, o átomo
ele seria uma parte da matéria. E a matéria seria o conjunto desses átomos. Beleza? Falamos então da matéria, o primeiro conceito da aula de hoje. Vamos falar sobre o átomo. Para a gente começar, galerinha, a primeira ideia de átomo, ela surgiu lá na Grécia Antiga, com os filósofos gregos, que eram cientistas também, né? Que eram matemáticos. Eles falavam de vários temas, não só matemática, não só filosofia. Eles tentavam explicar tudo o que estava ao seu redor. E um desses temas que eles tentavam explicar era o tema do átomo. Eles tentavam compreender, jovens, temas do cotidiano. E aí veio essa curiosidade, do que nós somos formados? Se eu tentar dividir o meu corpo em vários pedaços, se eu tentar dividir uma mesa, uma cadeira, em pedaços bem pequenos, isso vai ser o quê? Certo? Então, eles chamaram a menor parcela de um objeto de átomo. Eles pegaram um objeto e falaram o seguinte, olha, se eu dividir esse objeto, quebrar, cortar ele em vários pedaços, o menor pedaço eu vou conhecer como átomo. Aquele pedacinho que não dá mais para dividir, ali eu vou conhecer como o átomo. Tá? Meus queridos, e aí vem essa ideia, né, que eu falei para vocês. Como será que vamos dividir um átomo? Daí veio o seguinte modelo, o do átomo indivisível. Não dá mais para dividir aquela matéria, aquele pedacinho, então ali chegamos ao átomo. Certo? Então nós temos a primeira ideia de modelos atômicos. Como eu falei para vocês, veio lá da Grécia, né? Os primeiros modelos atômicos são gregos. Nós temos o primeiro modelo, que é o modelo de Aristóteles, que fala de uma continuidade da matéria. Que dizia que a matéria não tem um limite de criação. Ela sempre se transforma em outra coisa. Lembra daquela lei que diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Aí nós usamos esse conceito hoje na reciclagem. Hoje você tem um objeto que quer transformar em outra coisa, e aí você está reciclando esse objeto. Esse conceito de transformar um objeto em outro vem lá da Grécia Antiga. De um modelo, de uma tentativa de explicar a matéria por meio de Aristóteles, que seria a da continuidade da matéria. Então, ele dizia que a matéria não tem limite. Ela pode se transformar em qualquer coisa. Já um segundo modelo, o modelo de Leucipo e Demócrito, nesse modelo, nós temos uma matéria descontínua, ou seja, que a matéria tem um limite. Tá?
Nesse modelo de matéria descontínua, a matéria ela só divide até certo ponto. Como eu falei para vocês. Se chegou naquele ponto em que não dá mais para dividir, ali você encontrou o átomo. O primeiro modelo é baseado nos 4 elementos: fogo, água, terra e ar. A possibilidade de um se transformar em outro. Já o segundo modelo, a matéria é formada por pequenas partes dela mesma, indivisíveis, ou seja, não podia dividir, e não são contínuas, ou seja, tem um limite que eu posso dividir essa matéria. O indivisível que eu falo seria dos átomos, né? Os átomos não são divisíveis de acordo com essa teoria. E aí, esse limite é exatamente o átomo. Se você quer dividir uma matéria, chegou naquele limite, pronto. Ali você chegou no átomo daquele objeto. Beleza? Esse segundo modelo ele é bem mais conhecido, ele foi o primeiro modelo atômico mesmo, que falava do átomo, que falava da matéria, porque essa ideia de 4 elementos ela foi deixada com o tempo. Hoje a gente já não utiliza essa questão dos 4 elementos, né? Já faz um tempo. Já o do modelo do átomo indivisível, essa ideia foi passando para frente, certo? Até que nós chegamos a outros modelos. Mas até lá, olha aí o que nós tínhamos, o modelo dos 4 elementos. Então, tudo estava relacionado a esses 4 elementos: água, ar, fogo e terra. Então, os modelos, como eu disse, foram evoluindo, né? Saíram lá da Grécia e foram tendo uma evolução baseada no conhecimento científico mesmo. Até Isaac Newton acabou falando sobre o átomo, que era considerado muito rígida, bem pequeno, indivisível, não poderia ser destruído e tinha um formato esférico. Certo? Além dessa ideia, nós tínhamos a ideia de Dalton, que também falava a mesma coisa, né? Então, nos tempos da Idade Média, por exemplo, você tinha uma teoria de Dalton que tinha essas características. O átomo era uma esfera muito pequena, rígida e indivisível. Esse já seria o segundo modelo atômico. Ok? Olha ele aparecendo aqui. Esse é o modelo de Dalton. Surgiu no período de Newton, como eu falei, né? Período mais medieval. E ele sugeriu o seguinte: o átomo seria uma partícula rígida e indivisível. Ele acreditava que o átomo seria a partícula elementar, a menor unidade da matéria. Então a matéria ela partia daí, ela partia do átomo. E aí você tinha uma evolução.
Beleza? Esse modelo ficou conhecido como bola de bilhar. E aqui você tem uma representação desse modelo. Como eu disse, né? Esse é o segundo modelo conhecido por nós. O primeiro modelo é o modelo que veio lá da Grécia Antiga, que dizia que o átomo tinha uma divisão limite para a matéria, e assim chegávamos ao átomo. A menor divisão da matéria chegava ao átomo daquela substância, aquele material. Falamos então aqui do primeiro modelo, mas outros foram criados, outros foram sendo criados. Nós temos aqui então o modelo de Thomson. Nesse modelo, conhecido como pudim de passas, imaginava que tinha uma massa e essa massa ela era positiva, certo? E eu tinha pequenos corpos, pequenas partes dessa massa que representavam cargas negativas. Certo? Então, você tinha um pudim, onde a massa do pudim representava o positivo, e você tinha as passas, que eram pequenos pedaços, pequenas parcelas, que representavam o negativo. Certo? Bom, meus queridos, além disso, nós temos aqui o primeiro átomo que utilizava os conceitos da eletricidade. Antes você lembra, né? Nos modelos gregos e no modelo de Dalton, eu não tinha citação, eu não fazia referência à eletricidade, a cargas elétricas. Eu só fazia referência à estrutura do próprio átomo, como ele era. Se era rígido, se podia dividir. Aqui não, aqui já tem uma composição diferente. Nesse modelo, eu já tenho, né, a questão do pudim com passas, que vão representar duas estruturas diferentes dentro do átomo. Uma estrutura positiva e uma estrutura negativa. Ok? Para o modelo de Thomson, como é que ele conseguiu falar que essa estrutura era dessa maneira? O que muda, né? O que fez ele mudar, na verdade, e achar uma teoria diferente das conhecidas? Ele estava realizando uma pesquisa, certo? E ele verificou que esses raios que ele lançou durante a sua pesquisa poderiam ser interpretados como um feixe de partículas, ou seja, várias partículas juntas. E essas partículas unidas eram carregadas negativamente. Então é como se você lançasse a luz de uma lanterna. Imagina que a luz fosse composta por várias partículazinhas. E todas elas negativas. Essas partículas, elas sofriam um desvio. Tá? Deixa eu te falar a composição, né, da estrutura que ele estudou. Ele lançava cargas negativas, tá?
até um ímã, até placas com ímãs. De um lado dessas placas, eu tinha uma polaridade norte, do outro eu tinha uma polaridade sul. Ou seja, uma placa positiva, uma placa negativa e a polaridade norte e sul dos ímãs. Tudo nessa mesma estrutura, né? Então eu associava a ímãs e também a cargas positivas e negativas. Muito bem, o que ele observou? Lançando essas cargas negativas, ele observou uma atração dessas cargas para o lado positivo da estrutura. E aí ele pensou o seguinte, olha, nós já conhecemos uma ideia da eletricidade. Cargas negativas são aproximadas por cargas positivas. Ok? E aí, ele chamou essas cargas negativas de elétrons. Então, o surgimento do elétron veio daqui. Por isso que hoje nós conhecemos um elétron como uma carga negativa. Certo? A atribuição do elétron à carga negativa veio a partir daí. Tá? A partir desses raios, desses feixes de partículas negativas lançadas por Thomson. Bom, evoluindo mais ainda, nós chegamos ao modelo de Rutherford, o nosso penúltimo modelo. O modelo de Rutherford, ele é baseado na seguinte história. Ele estava também realizando uma pesquisa, em que ele tinha mais de 10 mil partículas, ok? Mais de 10 mil partículas. Dessas 10 mil partículas, ele lançou elas, bombardeou elas em uma lâmina de ouro. Quero que você aposte o seguinte, aposte bem aí, quantas voltaram? Apenas uma refletiu. Tá? Então, dessas 10 mil partículas que ele lançou, que, diga-se de passagem, eram positivas, apenas uma retornou dessa folha de ouro finíssima. E aí, a partir daí, o que ele pensou? Rapaz, se de 10 mil só voltou uma, quer dizer que a estrutura do átomo ela é composta por uma partícula positiva apenas. Porque se ela bateu na folha de ouro e voltou, é porque ela sofreu repulsão. A ideia da eletricidade positiva e negativa já estava estabelecida na época. Então já se sabia que duas cargas positivas elas iriam se repelir. Uma carga positiva e a outra negativa, elas iriam se atrair. Beleza? Então, se eu tive uma positiva apenas voltando, quer dizer que ela colidiu com outra positiva e elas se repeliram.
Professor, e as outras que passaram, né, por essa folha de ouro? De acordo com ele, elas foram atraídas pelas cargas negativas da folha de ouro. Então, o núcleo do átomo deveria ser composto por uma única carga positiva e toda a eletrosfera, ou seja, toda a parte externa desse núcleo atômico era composta por elétrons. Ele chamou essa área, né, composta por elétrons de eletrosfera. Esse modelo, ele tem essa representação para o experimento, tá? Então, imagina aí que você tem essas linhas vermelhinhas sendo as partículas e apenas uma dessas partículas retorna. Ok? Então, foi esse experimento que ele fez, ele realizou durante os seus estudos. Aqui é a representação do modelo de Rutherford para o átomo. Essa representação é muito conhecida, né? Você coloca átomo na internet. A primeira imagem que você vai ver é essa. Ficou mais conhecida. Tá? Esse núcleo, como eu falei para vocês, ele é composto apenas por partículas positivas. Você tem a eletrosfera, que é toda a área ao redor do núcleo, e ela é composta por partículas negativas, que já se conheciam como os elétrons. Perdão, como os elétrons. Ok? E aí, jovens? E aí, o que que nós teremos? Nós teremos, galerinha, esse modelo de Rutherford sendo conhecido como modelo planetário. Por quê? Porque ele tinha uma semelhança com o sistema solar. Então todo mundo falava, modelo de Rutherford é o modelo planetário. Você tem uma massa central, que seria o núcleo atômico. Essa massa central tem realmente maior massa. E ao redor dessa maior massa, que representa o Sol, você tem os outros planetas orbitando. Certo? Assim, nós temos então o átomo para Rutherford. Beleza? Jovens, chegamos ao nosso último modelo, que é o modelo de Bohr, ou Rutherford Bohr. Professor, por que que eu tenho a soma dos dois? Porque Rutherford, ele quem criou um modelo, e Bohr só fez melhorar, só solucionou os erros cometidos por Rutherford. E aí ele se baseou no estudo da energia das camadas dos elétrons. Os elétrons, como eu falei para vocês, eles estão orbitando o núcleo. Então ele estudou o seguinte, olha, os planetas, cada um vai ter uma velocidade diferente, uma força diferente sobre eles.
uma energia diferente, de acordo com a posição que ele está em relação ao Sol. Será que os elétrons não são assim também, não? Cada um com uma energia diferente? E foi assim que ele produziu a sua teoria, o seu modelo, conseguiu então solucionar os equívocos de Rutherford, que foi o modelo antecessor. E aí, ele veio com a seguinte ideia. Para solucionar os modelos, eu dividi em alguns tópicos essas soluções. A primeira, um elétron em um átomo se move em órbita circular em torno do núcleo, sob a influência da atração elétrica entre essas cargas da eletrosfera, que são os elétrons, e o núcleo, que era positivo. Tá? Então, isso obedecia às leis da mecânica. Então, se obedeciam às leis da mecânica, estava correto. Certo? Então, a gente teria esses elétrons presos nessa eletrosfera por conta de uma atração. A mesma coisa acontecia entre o Sol e os planetas. Tá? Por isso que os planetas, eles descrevem órbitas sempre ao redor do Sol. Continuando as correções, nós temos uma outra correção aqui. Em vez da infinidade de órbitas, né, órbitas infinitas para os elétrons, ele provocou a seguinte ideia. Olha, que tal eu ter um número limitado de elétrons em cada órbita? Além de ter uma órbita limite também. Então você observa que eu tenho aí dois comparativos. O modelo de Rutherford e o modelo de Bohr. O modelo de Rutherford, ele tem a ideia de órbitas infinitas, a ideia de infinitos elétrons em uma órbita. Falava assim, Rutherford, quantos elétrons tem, né, numa órbita, numa eletrosfera? Pai, sei não. Diz aí um número aí. 10. Pois são 10. Ele não dizia a quantidade de elétrons que existiam em uma órbita. Infinitos. Já Bohr definiu pela quantidade de energia. Quanto mais próximo eu estou do núcleo, menor energia eu terei. Os subníveis de energia. Tá? Então, nós temos agora uma órbita permitida, que é uma órbita que limita o número de elétrons por órbita. Certo? Além disso, nós temos uma terceira correção que ele fez. Apesar de estar constantemente acelerado, um elétron se move em uma dessas órbitas possíveis, estados estacionários, sem emitir ou absorver energia. Portanto, a sua energia permanece constante. Ou seja, não é necessário um elétron ele sair de um nível para outro. Isso é possível, a gente vai já ver. Porém, ele pode ficar sempre orbitando a mesma órbita, sempre realizando a mesma trajetória.
ou seja, sempre no mesmo nível de energia. Porém, ele também pode sair desse nível e ir para um mais energético. O que acontece, professor? Se um elétron ele sair de um nível para um outro mais energético, ele precisa acumular uma energia primeiro. Para ele, opa, agora eu tenho energia suficiente para pular de nível. Agora, se ele tem uma energia e vai para um nível menor, que é o que é mais fácil, o próprio átomo, ele tenta equilibrar esse processo. Se ele é um elétron de grande energia e ele quer baixar de nível, opa, quando chegar lá, os elétrons daquele nível vão estranhar. Ei, rapaz, tu tem energia demais para estar nesse nível aqui, não tem não? Aí, o que ele tem que fazer? Para continuar naquele nível, ele tem que liberar energia. Quando ele faz isso, normalmente ele libera na forma de luz. É o que acontece com os elementos radioativos. É o que aconteceu no acidente nuclear, né? Aqui do Brasil, que teve do Césio 137. Esse elemento químico, ele liberava uma luzinha verde. E quem não tinha consciência disso, acabou levando para casa para apresentar para a família. Alguns catadores de lixo estavam em busca, né, de catar ali metais para depois vender. Eles encontraram uma clínica abandonada com um aparelho que continha traços desse elemento químico. E aí eles encontraram partículazinhas de césio. Quando eles levaram para casa, apresentando para a família, eles observaram que no escuro produzia uma certa luminosidade. Ali era ele liberando energia. Só que era uma energia radioativa. Então, quando o elemento químico ele libera energia, a gente diz que é um elemento químico instável. Porque ele está fazendo isso para entrar naquele nível de energia que ele quer ficar. Então ele vai perdendo energia até os outros elétrons do nível falarem, ó, agora tu pode estar nesse nível aqui. Agora tu equilibrou o processo. Mas enquanto isso não acontecer, ele fica liberando radiação. Ok? E aí, jovens, a gente vai então finalizar o nosso conteúdo desses modelos com essa ideia, né, de que o último modelo, que é o modelo de Bohr, ele realizou correções sobre os modelos de Rutherford e os modelos anteriores, sempre seguindo essa lógica, jovens, de que o primeiro modelo, que eram os modelos gregos de átomo, eu tinha um átomo que era a divisão máxima de um objeto. Você pegava uma mesa dessas, partia a mesa em vários pedacinhos, o menor pedaço que você encontrasse era o átomo dela. Depois passamos para um modelo que dizia que o átomo era indivisível, que o átomo era rígido e era semelhante a uma bola de bilhar. Depois passamos para um modelo em que o átomo era semelhante ao pudim com passas, com uma massa positiva
e vários elétrons negativos, como se fossem os pudins, tá? De passas, como um panetone, né? Cheio de passas, e essas passas eram os elétrons negativos. E então a gente passou para os modelos planetários, com um núcleo totalmente positivo e os elétrons orbitando ao redor desse núcleo, mas sem falar da energia deles. O último modelo, que é esse que está na sua telinha, era um modelo mais completo. Eu tinha a mesma estrutura de Rutherford, com um átomo positivo em seu núcleo e elétrons orbitando ao redor, porém agora eu relaciono a energia de cada órbita. Cada órbita teria uma energia diferente, partindo de uma energia menor para uma energia maior, quanto mais longe desse núcleo. Certo? Galerinha, para a gente finalizar, a gente vai só falar para você aquela boa noite, aquele restinho de sábado, tente aproveitar aí o máximo possível, restinho de final de semana, tá? E a gente se encontra agora na aula de terça-feira, que será a nossa última aula do semestre. Até lá, meus jovens, boa noite, tchau, tchau!